Bonjour mes chéris, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. E se você não entendeu o que eu acabei de dizer, é porque você está precisando de umas aulinhas de francês desesperadamente. Alors mes chéris, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a minha experiência trabalhando para Swarovski, que muitos de vocês devem conhecer, aquela marca de cristais que faz enfeites para casa, de cristal, faz bijuterias, relógios, etc. É uma marca que é conhecida mundialmente, que foi fundada em 1895, se eu não me engano, porque em 1892, por aí, o Daniel Swarovski, ele criou uma máquina capaz de talhar, de cortar o cristal e de fabricar cristal sintético, né? Porque os cristais da Swarovski são sintéticos. Eu não vou me estender muito na história da Swarovski propriamente dito, porque é uma empresa austríaca que, inclusive, até hoje tem o Palácio de Cristal lá. Eu gostaria até de visitar um dia, mas aqui o foco do vídeo não é a empresa em si, mas a minha experiência como vendedora na Swarovski. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, porque, como você já deve ter percebido, esse canal aqui, ele é um embriãozinho de canal ainda, né? Quem estiver assistindo esse vídeo provavelmente vai ter 3 inscritos. Mas então se inscreve no canal, dá um like, compartilha, aperta o sininho, etc, etc. Très bien! Então vamos entrar agora no vídeo do sujeito. Eu trabalhei na Swarovski de 2014 até 2015. O que aconteceu? Qual foi a origem disso? Por volta de 2011, eu tinha criado uma marca de bijuterias, que eu gosto muito, eu sou fissurada com bijuterias, e naquela época eu decidi começar a criar bijuterias para vender, aliar o útil ao agradável. Só que essa experiência não deu certo por várias razões. Primeiro, por falta de experiência comercial na venda de um produto, eu nunca tinha feito isso antes. Também por falta de ajuda, eu estava sozinha, não sabia o que fazer, e todas as meninas que eu conhecia que estavam criando bijuteria, ou bolsas, ou roupa, ou acessórios em geral, também estavam na mesma dificuldade. E foi ali que eu entendi que quando você quer criar uma marca, já é bom você já ter um dinheiro e já ter alguma experiência nesse ramo, porque não é só você querer criar uma coisa bonita, aquele teu lado artístico, você quer criar coisas interessantes, está cheio de ideia, de criatividade, mas no final das contas a gente vive num mundo capitalista e selvagem, e então tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Como a minha experiência com as bijuterias não deu certo, eu tive que parar, porque eu meio que fiquei com aluguel atrasado, meio que passando fome quase, praticamente. Eu não tinha dinheiro para nada, mas a decepção, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia mais sustentar essa atividade. Então eu pensei, bom, chegou a hora de eu sair dessa e procurar um emprego que vai me dar um salário que vai me permitir de me estabilizar financeiramente. E nisso eu fui num site muito conhecido na França, eu acho que inclusive é um site que deve ser famoso em vários países, que é o fashionjobs.com. O Fashion Jobs é um site onde as pessoas que procuram emprego na área da moda, em geral, elas vão nesse site. Realmente ele tem uma reputação porque você tem empregos em todas as áreas possíveis e imagináveis da moda, que seja vendas, que seja marketing, que seja estilismo, criação, design, enfim, todos os aspectos do mundo da moda você pode achar um emprego ali. Então as pessoas, quando elas querem trabalhar nesse meio, elas vão no Fashion Jobs. Então
eu fui lá e achei esse emprego de, né, uma proposta de emprego de vendedora. Não enviei currículo único e exclusivamente para Swarovski, também enviei para outras marcas, porque na França tem outras marcas de bijuterias maravilhosas também. Então eu fui mandando currículo e deu certo, consegui trabalhar na Swarovski. Fui fazer entrevista e naquela época tinha muitos e muitos brasileiros indo para a Europa, viajando, e eles iam muito para a França, né? Então as lojas, elas estavam procurando naquela época brasileiros para trabalhar nas lojas, para poder conversar melhor com essa clientela. E então comecei a princípio a trabalhar na loja do Champs-Élysées. Champs-Élysées, gente, não é Champs, pelo amor de Deus, é Champs-Élysées, tá? Comecei trabalhando nessa loja do Champs-Élysées porque o Champs-Élysées é uma avenida muito famosa, mundialmente conhecida, e lá vocês têm muitos e muitos e muitos turistas. Então nessa loja, que é a maior loja da França, da Swarovski, que está na França, porque é o que a gente chama de flagship. Então é aquela loja meio que cartão de visitas, uma loja que é enorme, tem de tudo, ela dá prejuízo, mas a marca quer ter aquela loja ali pelo prestígio, para poder carimbar a marca ali com um endereço prestigioso. Uma loja muito grande de 2 andares, que tinha uma escadaria, que para você ter acesso ao segundo andar tinha uma escada de cristal, era aquela encheção de saco o dia inteiro de turista querendo tirar foto com aquela escada, que eu não aguentava mais. Então nessa loja tinha a parte de baixo, onde tinha as bijuterias, e em cima tinha a parte mais de decoração, dedicada à decoração. Então eu comecei a trabalhar ali nessa loja, que tinham aproximadamente uns 20 vendedores e 3 gerentes, a gerente geral e 2 subgerentes. Então nessa época, da mesma forma que eles precisavam de brasileiros para trabalhar lá, eles também precisavam dos chineses, porque vinham ônibus de chineses que iam não só no Champs-Élysées, mas também o Galeries Lafayette, que vocês já devem ter ouvido falar. Esse eu tenho intenção de fazer um vídeo sobre Galeries Lafayette, porque realmente não só Galeries Lafayette, tem Le Bon Marché, Le BHV, agora La Samaritaine, que parece que abriu de novo. Então tem muito assunto aí pela frente, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos mais tarde. Então nessa época eram assim ônibus e ônibus de chineses chegando, a chinesaiada, tudo, pá, comprando, gastando uma nota e tal. Então na loja tinham vários chineses trabalhando lá, e foi bem interessante, porque eu nunca tinha tido contato com chineses antes, nunca tinha tido essa experiência de conviver com chineses, e olha gente, foi maravilhoso. Pessoal super gente fina, eles são bem trabalhadores, não é um pessoal de encrenca nem nada, eles são focados. Tinham chineses que já estavam já há muitos anos na França, outros que iam lá uma vez por ano, ia para a China, encontrar com a família. Então realmente foi super legal, eu gostei muito de ter tido essa experiência, eu gosto muito de conhecer pessoas diferentes, de ver realidades diferentes, modos de pensar diferentes, atitudes diferentes. E o que eu gostava também era da clientela chinesa, porque era uma clientela que não dava trabalho. Eles chegavam, eles sabiam o que eles queriam, porque acho que eles estudavam antes o que eles queriam. Então eu lembro que uma vez, chegou uma mulher com algumas pessoas, e pelo que eu entendi, essas pessoas eram funcionários dela, ela era a chefe. Mas ela decidiu, sei lá, comprar presente para todo mundo da empresa dela. Ela gastou 2.000 euros. E fui eu que atendi. Então era assim, você mostrar o biju para ela, ela fazer assim, ok, mostra, não. Acabou. Simples assim, não tinha que ficar, isso é lindo, combina com o vestido tal, com o cabelo tal, pra festa tal, aquele reme-reme, sabe? Não tem, com eles não tem disso. De vez chega, quero, não quero, quero, não quero, acabou e pronto. E foi super divertido, porque eu tive a sorte de ter atendido essa cliente, porque
Não sei, eu acho que os colegas, ou eles estavam na hora de almoço, estavam ocupados, não lembro agora por que razão. E eu ficava caçando, né? Porque nós tínhamos metas todos os meses, os vendedores. Nós tínhamos metas, a gente tinha que, por exemplo, esse mês vocês têm que vender tantos relógios. Esse mês vocês têm que vender tanto de tal quantia de bijuteria, etc. Então a gente tinha aquele estresse, a gente não ganhava assim uma comissão, era uma comissão geral para todo mundo, para todos os vendedores. Então só que para estimular o pessoal a vender, eles botavam pressão na gente, botavam muita pressão, mesmo porque Les Champs-Élysées era o flagship da loja, muito caro, um aluguel ali, gente, é uma coisa absurda, sei lá, o PIB do Brasil, o aluguel, a louca. Mas é muito dinheiro que rola ali nessa loja. Teve uma outra experiência que foi bem engraçada, porque tinha uma coleguinha que ela era coreana, e ela tinha morado 10 anos no Japão, tal, aí ela tava ali na França, né? E ela era uma gracinha, uma bonequinha coreana, muito fofa, a Luma. E a gente ficou amiguinha, assim, né? E ela não gostava de chineses. Porque tem essas tretas, né? Que a gente não entende entre eles, da mesma forma que a gente pode ter também. Teve um dia que chegou uma cliente chinesa, e ela entrou, ela olhou pra cara da Luma, que eu tava do lado da Luma, a gente tava batendo papo, ela olhou pra cara da Luma e começou a falar chinês, a mulher começou a falar chinês com ela. E ela tipo, I'm not Chinese, né? Assim, foi bem engraçado. Não queria de jeito nenhum, né? Não sou chinesa. Aí eu peguei e fui lá conversar com a mulher, eu falei, não vou perder essa não, porque tô sentindo que vai sair uma vendinha boa. Aí ela chega pra mim, né? Ela tava procurando algo bem específico. Ela começou a fazer assim com as mãos. Começou a fazer assim. Aí eu falei assim, ela quer alguma coisa que voa. Aí eu peguei e fiz assim pra ela. Piu, 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 piu. Aí ela, isso. Aí eu peguei e falei assim, piu, piu, piu. Ela, assim, é assim que eles faziam. Aí peguei, fui lá em cima, mostrei pra ela um pássaro que tinha, assim, de cristal, lindíssimo, coloridíssimo, montado numa base de, acho que era de aço inoxidável. Gente, uma peça maravilhosa de 1.200 euros. Eu vendi uma peça de 1.200 euros fazendo piu-piu. Então é isso, você tinha no Champs-Élysées uma clientela de turistas em geral, então na realidade era até fácil, porque o turista ele compra, vai embora, some e nunca mais vem reclamar. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. Fora isso, tem aquela parte de você lidar com a clientela e também tem aquela parte de você lidar com as pessoas que trabalham com você, principalmente no caso da diretoria, que não era uma coisa muito simples. Então você tinha uma das diretoras que ela era amiguinha da diretora regional, porque tem vários diretores regionais, né, o pessoal que trabalha na sede, e ela se achava meio que no direito de humilhar as pessoas, ofender, aquela coisa, né? Aquele complexo que a pessoa tem, e às vezes eu bati de frente com ela porque eu sou bocuda, e então chegou uma hora que a coisa começou realmente a azedar, só que elas não tinham motivo nenhum para me mandar embora. Então o que elas fizeram? Elas decidiram, me proporam gentilmente, né, no truque, se você quiser, tem uma outra loja das Swarovski que está precisando de vendedora, tal, não sei o que. Falei, bom, tudo bem. Mas por quê? Era uma estratégia delas, uma estratégia que deu errado. Então elas me mandaram para essa loja em Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro nobre de Paris, um bairro muito visitado, tem vários turistas também, mas não tem aquele turismo tão de massa que nem no Champs-Élysées. E essa loja das Swarovski no 6e, ali em Saint-Germain-des-Prés, é uma loja que tem alguns turistas, mas também você tem uma clientela local, porque é um lugar onde, né, as pessoas moram, um pessoal que tem um poder aquisitivo muito forte,
e que frequentava a loja, um bairro ali que tem muitas e muitas lojas, várias marcas, tal, mas são lojas pequenas. E elas me mandaram para lá, por quê? Porque a gerente, aí no caso, nessa loja, para ela ser menor, tinha só uma gerente, não tinha 3, que nem no Champs-Élysées. Essa gerente, ela também já tinha trabalhado com essas meninas aí que eram diretoras lá do Champs-Élysées, então que já é conhecida por ter uma personalidade forte, une grande personnalité. Então elas pensaram assim, elas vão bater de frente, Ana e Coralie vão bater de frente, porque as duas personalidades fortes, e a Ana vai ser mandada embora. Eu acho que foi essa a estratégia delas. Só que elas entraram pelo cano, né? Não deu certo, porque no final das contas eu me dei super, super bem com a Coralie. Nossa, a gente super se adorava, eu e a gerente. Nossa, era muito legal, ela era muito gente fina e a gente se deu muito bem. E aí o que acontece? Saint-Germain-des-Prés, você tem os turistas, você tem também essa clientela que tem um alto poder aquisitivo. E é uma clientela exigente, vamos colocar assim. Então é uma clientela que você tem que trabalhar mais. Para dar um exemplo para vocês de clientela, como era a clientela, tipo, um dia chega uma mulher e aí ela queria comprar um colar, um radiucu, aqueles colares assim, tipo uma gargantilha toda de cristal. Eu queria um colar assim assado, bem diamante, porque os meus diamantes, eles estão no cofre guardados, porque eu tenho medo que eles sejam roubados, eu quero ir no casamento do meu filho. Aí você fica pensando, gata, se você não vai usar os teus diamantes de verdade no casamento do teu filho, vende esses diamantes, porque eu não sei porque você tem eles, vai entender, né? A mulher experimentou 500 colares e não levou nada. Teve um dia também que chegou uma cliente, esse colar aqui ele tem um defeitinho assim, abre a caixa, vê outro colar, vê se tá igual. Aí eu vou lá, abro. Não, ele continua com o mesmo defeitinho. Gente, ela fez eu abrir 4 caixas do mesmo colar, pra ver, porque ela cismou que tinha um defeitinho no colar. Aí chega uma hora eu já comecei a fazer cara feia, porque eu não tenho paciência. Aí aquilo começou a me irritar, e ela percebeu e ela foi falar com a gerente. Nossa, lembrei agora de um outro caso, gente, olha só. Porque, como eu falei para vocês, a Swarovski vende peças de decoração. Você tinha, por exemplo, uns cristalzinhos, assim, uns bichinhos de cristal super fofinhos, pequenininhos, que as pessoas colecionavam e tal. E tinham também pessoas com mais condição financeira que também colecionavam as peças de cristais, as peças grandes, que era uma faixa de preço de 800 euros, 1.000 euros, 1.200 euros. Aí teve um dia que ligou uma pessoa lá, um homem, quero falar com a Coralie, tá, mas do que se trata? Não, eu só posso falar com ela. Falou, olha, é que ela vai demorar, eu sei lá, não lembro agora qual situação, Coralie não estava lá. Eu falei, mas eu posso ajudar o senhor? Sabe o que ele me respondeu? Não, você não pode porque você não é francesa. Sabe quando você não espera ouvir uma coisa dessas? Aí tipo assim, eu fiquei em estado de choque, sem reagir, porque eu não esperava. Quando acontece uma coisa assim, eu bloqueio, eu fico meio que congelada. Depois, quando a Coralie chegou, mais tarde eu falei esse incidente pra ela falou, não tem o que fazer. Tipo assim, você engole a seco as humilhações que a gente passa aqui. Enfim, eu na realidade, o que eu gostava mesmo, quando eu trabalhei lá, eu gostava de fazer as vitrines, porque eu tinha mais essa coisa mais criativa, mais artística, eu queria criar. Então eu gostava de fazer as vitrines, eu também gostava de fazer o inventário, que toda hora tinha que estar fazendo inventário, porque quando você trabalha na Swarovski, tipo, você tem assim tantas referências, porque são coisinhas pequenas, é um anel, um colarzinho, um brinquinho, não sei o que, é muita coisinha pequena. Então, muitos modelos diferentes, então você tem que estar por dentro de tudo, sabe? Então isso daí é bem complicado, principalmente quando você começa a trabalhar lá, até você realmente adquirir
o conhecimento das bijuterias, conseguir entender como são fabricadas, entender todo esse processo, leva um tempo. E eu gostava muito de mexer com isso, porque eu já tinha uma experiência quando eu tinha feito as minhas bijuterias, então eu tinha uma experiência mais técnica para poder explicar para os clientes, inclusive quando tinham reclamações, porque as bijuterias, pelo menos na época, hoje em dia já não sei mais, elas tinham uma garantia de 2 anos. Só que o cliente chegava na loja e falava assim, eu tô com problema com essa biju, mas esse tipo de problema que você tem não entra na garantia. Então as pessoas, né, tinham aquele chilique, aí eu ia lá, explicava por causa disso, então as pessoas entendiam e se acalmavam. E a Coralie gostava muito disso, nossa, você realmente consegue lidar bem com clientes que estão com problemas. Eu falei, porque eu explico para eles todo o conhecimento que eu tenho de bijuteria, então, porque, gente, vocês têm que entender que bijuteria é uma coisa que você não pode usar como se fosse uma joia de verdade. Então, você não pode ficar lavando louça, tomando banho, na piscina, na praia, com a biju da Swarovski. Na realidade, nenhuma bijuteria, gente, bijuteria não dá, vai perder a cor, o cristal vai cair, entra água, a água vai oxidar o cristal vai cair, aí fica tudo verde, fica feio, fica nojento, o banho sai, acaba descascando, acaba saindo com o tempo. Então é uma bijuteria, apesar de parecer joia, porque tem muita coisa, tem muita correntinha, pulseirinha, coisinhas, anéisinhos que parecem joias, mas não é uma joia, é uma bijuteria. Qualquer marca de bijuteria que você tiver, você não pode usar como se fosse uma joia. Por exemplo, uma das dificuldades quando você começa a trabalhar lá é que são tantas referências e tanta coisa também que você tem que explicar para o cliente e leva um tempo para você desenvolver esse automatismo. Por exemplo, o que acontecia muito era que homens, eles vinham na loja e falavam, eu via um anel ali na vitrine, né, porque eu tô procurando um anel de noivado. Eu falava assim, olha, sinceramente, não compre aqui, porque aqui é uma bijuteria. Os anéis, eles parecem de verdade, parece uma joia de verdade, mas não são. Falava sempre para os clientes, olha, são bijuterias, então ela vai usar aquilo o tempo inteiro, o anel de noivado feliz da vida, ela vai lavar a louça, ela vai lavar as mãos e aquilo vai começar a sair o banho, os cristais vão cair, então você tem que ter, quer dizer, eu não aconselho que você compre aqui, que você compre numa joalheria de verdade, é melhor você comprar um anelzinho de ouro puro fininho do que comprar um aqui um pouco mais bling bling e chega lá e acaba o noivado, né? Acaba o noivado. Por exemplo, eles não trocam brincos, então você tem que falar isso pro cliente. Se o cliente vai comprar um par de brincos para dar de presente, você tem que falar, olha, a gente não troca, você tem certeza? Leva um colarzinho que ela vai poder trocar e ela vem e troca, sabe? Esse tipo de informação você tem que dar para o cliente, mas isso daí é um automatismo que vem com o tempo, não é uma coisa que vem do dia para a noite. Então, esse é um problema recorrente que me deixou muito cansada, porque o que acontece? É o tipo de marca polêmica, né? Mas eles não pagam bem, tá? Sinceramente, eles não pagam bem, o salário não é bom, o que eu ganhava ali não sobrava nada no final do mês. Tanto é que eu tenho aqui, eu tô usando algumas coisas da Swarovski que eu comprei, porque né, a gente tinha desconto de funcionário, mas mesmo assim eu não tenho muita coisa, porque o dinheiro não dava para ficar comprando mesmo com desconto. Então o que acontece? As pessoas, elas começam a trabalhar lá, vão ficar um tempo, 1 ano, 2, para poder ter aquela experiência no currículo, porque daí fica legal no currículo, e aí elas vão para o mundo mais, para trabalhar em marcas mais prestigiosas, marcas de alta costura, eles vão trabalhar na Dior, na Chanel, ou numa joalheria. Então, c'est un tremplin, comme on dit en France. É um empurrão você trabalhar, você ter isso no seu currículo para você começar nessa carreira de trabalhar na indústria do luxo. Então você às vezes tem que começar num lugar um pouquinho menos
né, para poder ingressar no mundo do luxo. Então as pessoas, elas ficavam pouco tempo, elas não ficavam muito tempo. Então você tinha um funcionário indo e indo embora, chegando, indo embora, chegando, indo embora o tempo inteiro. E às vezes era difícil, às vezes não, todo dia era um sacrifício, porque você tem que ficar ensinando o trabalho para as pessoas o tempo inteiro, e você não pode muitas vezes contar com essas pessoas que acabaram de chegar na loja, porque elas não têm tempo suficiente, elas não aprenderam tudo ainda que tinha que ser aprendido, então você tem que ficar atrás, você meio que tem que trabalhar por dois. E isso era uma coisa que me incomodava muito, de você ter que ficar ensinando as pessoas o tempo inteiro a mesma coisa, porque você sabe que aquela pessoa daqui 2 meses, de repente, ela já não vai mais estar ali. Então era muito sacrificado. Então, às vezes a gente saía meio que... Você tinha uns burnout, sabe? Eu tive um burnout, principalmente em época de festas, né? Teve a época de Natal, gente, foi um pesadelo, porque na época tinha saído um tal de Stardust, que era uma pulseira com cristal dentro, que você podia usar tanto como colar ou enrolar no pulso. Aí a cada 2 minutos você tinha uma cliente: ah, j'ai vu dans la magazine Intel le collier Stardust, le bracelet Stardust, etc. Blá, 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 blá. Era isso o dia inteiro, parecia uma lavagem cerebral do Stardust. Gente, eu não aguentava, nossa, eu tinha vontade de gritar. Aí um dia, porque assim a gente tinha técnicas de vendas também, e então naquela coisa de ficar empurrando o cliente para comprar mais e com as devidas técnicas, um dia eu entrei pelo cano por causa disso, porque tinha cliente, eu queria vender o colar e o brinco, ela queria só o colar. Aí na hora de passar no caixa, eu passei o colar e o brinco, só que eles têm uma política de não devolver o dinheiro. Aí a mulher começou a fazer um escândalo, a loja lotada, só que o erro foi meu. Então eu falei assim, aí nisso eu comecei a ligar para todas as lojas, a gerente não estava na loja, liguei para outras lojas para falar com as outras gerentes, ela me falou: não, você não pode devolver o dinheiro para ela. Eu falei: mas eu fiz o erro, eu errei, a mulher ela não quer levar o conjunto, ela só quer uma peça, ela não quer duas, e eu já passei o cartão dela, eu tenho que reembolsá-la, eu acho que é o mínimo, entendeu, porque foi um erro meu. E não pode. Aí eu falei: ó, quer saber? Eu vou devolver pra ela o dinheiro dela e dane-se, né? O que vai acontecer comigo? Eu vou levar uma advertência. Aí, depois disso, quando mais tarde eu vi a gerente da loja, eu conversei com ela falou: eu entendo perfeitamente, a loja estava cheia de gente, você quis evitar um escândalo, então normal, eu acho que eu teria de repente feito a mesma coisa, então vamos ver com o gerente regional, a gente vai conversar e ver o que rola, se a gente te dá uma advertência ou não. Aí ela conversou com o gerente regional e ele também, ficou, né, ele concordou, ele falou assim: não, normal, ela quis evitar um escândalo, no final das contas eu não tive advertência. E inclusive, falando de advertência, agora vem uma historinha bem interessante. Eu queria muito trabalhar na realidade na parte de criação, porque apesar da Swarovski ser uma marca austríaca, o atelier de criação, o atelier onde eles desenvolvem as coleções, onde eles criam o tema das próximas coleções, onde eles escolhem os materiais, etc., é em Paris. Tem a diretora artística que trabalha ali com a sua equipe de designers, e eu queria trabalhar ali na realidade, ali era o meu sonho. Então eles têm o ateliê deles que é na Faubourg Saint-Honoré, que é no 8e arrondissement, que é um bairro muito chique, haut de gamme, e eu queria trabalhar ali, né, fazer a fina e trabalhar ali de designer. Só que eu pensei assim: bom, legal, o fato de eu estar aqui de repente pode me ajudar a ter acesso, ter mais acesso a esse tipo de profissão, de emprego, mas na realidade nem tanto assim, porque depois eu fui descobrindo que tem um certo preconceito assim da vendedorazinha e trabalhar no ateliê de design, sabe? Eu fui descobrir isso depois, e que para você fazer carreira mesmo, por exemplo, de você sair da loja para ir trabalhar na sede
onde tem os escritórios, ou trabalhar no ateliê, você tem que ficar, tipo, muitos anos, tipo, você tem que ser vendedora, depois você vira gerente, depois isso, depois aquilo, enfim, tem todo um processo e que eu não tava afim de seguir, porque, por exemplo, ser gerente de loja é muito perrengue também, muita responsabilidade, muito problema, e eu também não tava muito afim disso. E lá dentro da loja a gente tinha acesso, tinha uma, eu não lembro o nome, intranet, não sei, tinha um net ali da própria empresa, e a gente tinha acesso às ofertas de emprego, que as ofertas saem no Fashion Jobs, mas muitas ofertas de emprego dentro da Swarovski também saem primeiro pra gente ali. Então eu tinha visto que tinha uma vaga nesse ateliê que era, na realidade, não era bem de designer, mas era tipo responsável de materiais, dos metais, eu não lembro agora, era um negócio meio estranho. Aí eu falei, cara, eu vou mandar meu currículo, vamos ver o que que rola. E então eu conversei com a Corrali, ela super me apoiou. Aí vem aquela história, né? A gente fica ouvindo demais as pessoas e acaba fazendo bobagem, né? E a Corrali vem, não, mas sabe, olha, no dia da entrevista você tem que estar toda montada, porque eles são muito baseados no look, não sei o que, você tem que estar muito. Me encheu a cabeça. Eu fui lá, comprei vestido, comprei sapato, me montei toda, fiz os covão no cabelo pra ir. E no dia da entrevista, que a entrevista ia ser tipo umas 18 horas, então eu fui trabalhar, trabalhava até as 5 e depois eu ia direto para a entrevista. E nesse dia, como são as coisas, né? A RH da Swarovski France, ela foi visitar a loja. E ela veio, e assim, uma mulher super, super simpática, um amor de pessoa. E eu contei pra ela, ai, eu já tenho entrevista lá na Faubourg Saint-Honoré, ai, que eu quero trabalhar lá, não sei o que. E ela, ai, que legal, boa sorte, não sei o que. Meu, tipo assim, se a entrevista tivesse sido naquele momento com ela, eu tinha conseguido um emprego. Eu tava super relaxada, super de boas, e a mulher, ela era tipo a chefe de todos os RHs da França, sabe? E ela era uma moça até nova na época, ela devia ter seus 38 anos, por aí, mas muito, muito gente fina. Ai, boa sorte, tal, ai, eu quero saber, depois você me fala, não sei o que, tá, beleza, fui na entrevista. Gente, a entrevista foi uma catástrofe. La catastrophe. C'était horrível, horrível, foi horrível, gente. Eu fiquei super nervosa, não falei as coisas direito. E pra piorar, o RH, o cara do RH que tava lá, meu, ele simplesmente teve uma hora que ele deitou na mesa assim, ele ficou deitado assim. E aquilo acabou comigo, que é o que eu mais lembro daquela entrevista, porque, tipo, eu fiquei olhando e falei, gente, será que isso é um tipo de teste? Será que ele tá me testando? Por que ele tá fazendo isso? O cara tava quase deitado na mesa, né? E depois que eu fui, sabe, aí com o tempo a gente vai tendo essas experiências, a gente fica pensando, eu devia ter falado pra ele, meu, se liga, né, aqui é uma entrevista, eu já tô nervosa, aí vem você e me deita em cima da mesa. Tipo, você tá tão entediado com o que eu tô falando, eu devia ter falado isso. Isso na fanfic da cabeça, porque a realidade é outra, né? Você fica toda ali no estresse e não deu em nada, obviamente não fui contratada. E fiquei muito, muito chateada, porque daí, né, eu me culpei, enfim, foi traumatizante. Aí tá, aí tipo, passou uns tempos depois, uma amiguinha minha chinesa, que eu fiz amizade com uma chinesa lá do Champs-Élysées, ela levou uma advertência. E quando você leva uma advertência, você tem uma reunião lá na sede, que vai estar a RH, vai ter a diretora, vai ter um monte de gente, e fica aquele povo todo em cima de você, querendo comer a sua carne, né? Então, ela falou, mas aí a pessoa que leva a advertência, ela pode levar uma pessoa para acompanhar, então ela pediu para eu ir com ela, eu falei, não, beleza, vou sim. E nesse dia, eu não sabia que essa diretora geral do RH ia estar nessa reunião. Quando eu cheguei, ela estava lá. Aí, beleza. Aí teve a reunião, não sei o que, eu fiquei só de testemunha, tipo, eu não tinha, né, não falei nada, falei, só vim acompanhar, principalmente, né, bom, enfim. Aí, quando acabou a reunião, eu peguei e fui atrás da RH. Ela falou assim, posso falar com você 5 minutinhos? Ela falou, pode. Aí eu contei tudo o que aconteceu pra ela. Eu falei, eu me montei toda, eu tava super nervosa, aí eu, não sei o que. Aí eu falei assim, olha, o cara, ele deitou assim na mesa,
não sei o que. Ela falou assim, meu, qual o nome desse cara? Ele vai levar? Ele vai levar uma advertência. Ele não tinha que falar isso, ter feito isso. O que ele fez, que você foi errado. Não era para ele ter se comportado dessa forma. Pois é. Aí ela falou assim, olha, quanto ao lance de você estar nervosa, esse tipo de coisa, eu acho que, bom, esse é o tipo de coisa que a gente não sabe. Esse erro que você fez, eu mesma já fiz uma vez, tá? Fazendo a entrevista para Dior, eu já fiz esse erro. Então, você não foi você mesma, você quis passar uma imagem, você quis agradar, você quis dar o melhor achando que aquilo era o melhor, só que aquilo era o pior, basicamente. Então, por isso que não deu certo. Então, mas tudo bem, agora você já sabe, porque eu mesma, eu sendo RH, eu já passei por isso. Então imagina, é normal que isso aconteça. Então eu fiquei muito mais aliviada depois de ter conversado com ela. Então, gente, bom, o vídeo já tá bem longo, mas é que é tanta história pra contar, com certeza eu devo ter esquecido de alguma coisa, mas também se eu lembrasse esse vídeo ia ter 3 horas e meia. E então só mostrar pra vocês aqui, que eu lembrei, né, eu tenho esse livrinho porque a gente faz treinamento quando a gente começa a trabalhar lá. E é bem legal os treinamentos, você aprende um monte de coisa. E aqui são os livrinhos que eles dão pra gente no treinamento, que conta a história, conta alguns detalhes dos produtos, etc. Tem outros livros que eu tenho, só que eles ficaram em Paris, que tem, por exemplo, dos relógios, esse relógio aqui da Swarovski, eles são muito bons, os relógios deles. E então, é assim, eu acho que é uma experiência válida. O que eu fui entender depois é que de repente eu deveria ter trabalhado na Swarovski antes de ter começado a minha atividade de créatrice de bijoux, de criar bijuterias. Eu acho que eu aprendi muita coisa, foi uma ótima escola. E se você tem oportunidade, se você estiver na França e tiver a oportunidade de trabalhar lá, nossa, maravilhoso. Então eu quero só dizer algo que eu devia ter dito no início do vídeo, é que isso daí é minha experiência pessoal, tá? Não tô falando que a sua experiência vai ser igual à minha, não sei o que você vai viver, não sei. Se você trabalha na Swarovski, por acaso tiver alguém aí, por favor, coloque nos comentários, coloque a sua experiência, um pouco o que você achou. No Brasil não tenho ideia como é que funciona. Porque a Swarovski tem no mundo inteiro, então se você trabalhou em alguma Swarovski em algum lugar do mundo, conta aí nos comentários para eu saber. E eu super recomendo mesmo, super recomendo. Agora é aquela coisa, é válido pela experiência, mas salário, não espere grandes coisas, tá? Eu acabei pedindo as contas depois de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, porque realmente eu não aguentava mais, foi super cansativo. De repente também porque não era muito pro meu perfil, eu tenho um perfil diferente. E hoje, aí foram tantos anos já atrás, as coisas mudaram tanto e hoje aqui eu tô dando aula de francês. Então, o mundo dá muitas voltas, eu me encontrei com uma atividade que hoje é muito mais... me alimenta mais espiritualmente do que trabalhar numa loja. Mas eu acho que é uma super experiência. É uma experiência que eu super recomendo. Vai fundo, porque vale a pena, sabendo que é difícil. Isso todas as empresas elas são assim, elas colocam muita pressão, são metas que você tem que atingir, você tem que vender tanta quantidade de produto, etc. Mas eu acho que é super válido, tá, gente? Então eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficar assim gigantesco, vamos ver se vocês gostam ou não, coloquem aí nos comentários, vocês têm que falar pra mim, porque tipo, estamos em fase embrionária no canal, então é importante que eu tenha o feedback de vocês para saber se vocês estão gostando ou não, se vocês querem mais vídeos como esse, contando caos, contando história. Eu quero fazer vídeos sobre história mesmo, né? Tanto de lugares como história de personagens ilustres franceses, mas vocês me pedem aí, coloquem aí nos comentários que daí eu vou produzir esse vídeo. Então lembre-se de se inscrever no canal, de dar o joinha, e nas minhas redes sociais, vá lá no meu Instagram tá assim bem legal, tem bastante vocabulário, e
vai lá no meu site também, tô colocando o blog em dia. Super legal. D'accord? Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit bientôt. Bisous, bisous.